Olá pessoal, vamos dar início à aula número 4. Trataremos do clima global, o clima na escala global e regional, especificamente aqui a questão das observações por sensoramento remoto. E justo na aula de hoje, vamos fazer aqui, antes de efetivamente começar a aula, vamos fazer aqui um plantão do tempo, tá? Porque justo hoje está em desenvolvimento um ciclone extratropical na região sul do país, tá? Então é um fenômeno que não acontece com uma certa frequência, né? Então não é sempre que acontece. A gente vai aproveitar para ver, né, o começo do desenvolvimento desse fenômeno, tá ok? Então vamos lá entrar em alguns sites aqui, começando aqui pelo site do CPTEC INPE, que é um dos sites que a gente vai trabalhar nele ao longo dessa aula, tá? Então aqui nós temos aqui embaixo um aviso, tá, de ciclone extratropical explosivo, né, da data de hoje, dia 13 de nove de 2016, tá ok? Entrando nesse link, ele tem a previsão então aqui da formação desse ciclone, tá ok? E aqui o olho dele, tá? Tem esse formato aqui, formato de uma espiral, tá ok? E vamos dar uma olhada, né? Então aqui uma foto, cadê? Uma foto desse ciclone, tá ok? Na região sul aqui do Brasil. E só lembrando da aula anterior que o ciclone está associado então a uma área de baixa pressão atmosférica, tá ok? Existe essa correspondência. Então vamos pegar aqui algumas animações. Opa. Então vemos nessa primeira imagem aqui a formação do ciclone nessa região. Ó. Então ele está formando aqui nessa área. Tá? Nessa imagem da direita a gente consegue ver, né, nessa imagem aqui já com uma coloração, a gente vê o desenvolvimento do ciclone aqui, né, já quase formando aqui o seu olho nessa região. Tá? Aqui vai ter então a linha de uma frente. Tá? Por fim, aqui tem uma imagem realçada, tá? Onde essas cores aqui representam uma alta probabilidade de estar precipitando, tá ok? Então essas cores indicam chuva, tá? Então a gente vê a formação desse ciclone nessa região aqui, tá? Por fim, vamos ver um pouquinho aqui da previsão do tempo, tá? Com a formação desse ciclone e a evolução dele ao longo dos dias. Então, para amanhã tem essa configuração prevista, para quarta-feira à tarde ainda, então a gente já vê a formação desse olho, tá ok? E depois, né, o ciclone ele vai se deslocando aqui para a região do Oceano Atlântico, né? E ele vai, né, se dissipando naturalmente, tá ok? Então essa animação aqui, a gente vê o deslocamento e a evolução desse ciclone. Tá? Então ele atua nessa região aqui, bem próximo ao sul do país, e ele tem essa frente associada nessa região aqui, trazendo também bastante ventos, né, e chuva ocasionalmente. Tá ok? Então, essa é apenas uma introdução aí, né, do nosso plantão do tempo, né, com esse fenômeno que não é tão comum, né, e que justo hoje tivemos a sorte de presenciar. Quando eu vier a gravar efetivamente a aula 4 hoje à noite ainda, então a gente vai ter um pouquinho mais da evolução desse sistema ciclônico, tá, na região sul ali do país. Tá ok, pessoal? Então, até logo. Olá, pessoal. Então, retomando então, né, aquele plantão do tempo, né, vamos voltar aqui antes de começar efetivamente a quarta aula, dar mais uma olhadinha em como que evoluiu um pouco a situação aí do ciclone, né, que estava se formando lá na região sul do Brasil. Tá? Eu vou mostrar, na verdade, só algumas imagens que depois a gente vai olhar em detalhes nas animações de satélite, né, o desenvolvimento atual dele, ok? Então, só para a gente, né, ver essa figura aqui mostrando, né, a formação, né, em espiral dele, né, tá? E aqui indicando aquela frente, né, e toda a formação de nuvem associada a esse ciclone aqui. Então, o ciclone aqui é associado a uma região de baixa pressão atmosférica, ok? E só para ter um tamanho, né,
noção do tamanho desse ciclone, tem essa imagem aqui, né, mostrando justamente, né, a porção que ele está pegando aqui, né, quando a gente coloca essa projeção aqui no globo terrestre. Tá? Então, realmente, ele é bastante considerável o tamanho desse ciclone. Tem esse site que eu costumo acompanhar, tá, pessoal? Vou recomendar para vocês aqui no Facebook, tá? Metsul Meteorologia, tá? É um site bem interessante. Justamente o pessoal do Sul, eles costumam fazer bastante monitoramento desse tipo de evento e outros também, né? Chuvas e tempestades costumam atingir a região sul aqui do Brasil, tá? Então é mais uma ferramenta aí, é informal, mas ainda assim é uma boa fonte de informação para gente que lida com o tempo nessas questões do clima, tá ok? Vamos ver se tem mais alguma imagem aqui. Essa aqui é uma imagem de satélite, né? GOES. A gente vê a movimentação, tá? Do ciclone, então nas últimas horas aqui, tá? A gente vê ele já ali formando esse olho, né? Nessa região aqui central, tá ok? E a gente vê a frente associada aqui, já atingindo aqui o estado de São Paulo, tá ok? Então vamos dar início finalmente à aula número 4. Então a gente vai estudar o clima global e regional, especificamente utilizando aí as técnicas de observações por sensoriamento remoto. Então é nesse sentido, nessa porção do diagrama que a nossa aula se insere hoje, tá, pessoal? Então a gente vê que a gente insere então aqui ferramentas de análise e fontes de dados, e no caso aqui a gente está nessa aula aqui abordando a questão dessa análise visual por meio de sensoriamento remoto, tá? E, inclusive, associado a esse sensoriamento remoto, a gente vai abordar também na aula de hoje imagens, né, e outras técnicas aí de previsão do tempo. Então, por meio dessas ferramentas, a gente vai estar analisando o clima, né, e as condições do tempo na escala então global e regional, né? Então a gente vai estar vendo toda a questão da circulação geral e a questão principalmente das massas de ar ou frentes, né? Ou no caso do ciclone, que foi o exemplo prático que a gente viu agora, né? Antes de começar a aula. Então vamos lá? Então retomando aqui, só tirar o ponteiro. Retomando aqui então, aula número 1, né? Os conceitos iniciais aí que a gente já, né, de clima e diferenciação com o tempo. Aula 2 vimos a questão aqui do clima, né, e radiação solar e radiação terrestre. E na aula 3 vimos as diferentes movimentações da atmosfera. Vimos a questão dos ventos, né? Vimos também a questão dos ciclones e anticiclones, né? A distribuição da pressão, né? As situações de convergência e divergência, a ZCIT, as ACAS, né, no caso. Então a gente vai também abordar mais um pouquinho hoje, tá? Vimos a questão das nuvens e precipitações, os tipos de chuva, tá? E por fim vimos essa questão da movimentação das massas de ar e os sistemas frontais, né, as frentes frias e quentes, tá ok? Então tudo que a gente viu lá, na verdade a gente vai estar vendo aqui, né, na prática, né, como que a gente observa esses fenômenos ocorrendo na atmosfera, tá ok? Então, o sumário da aula de hoje ele parece ser extenso, mas na verdade, né, a gente vai... Cada itemzinho aqui são coisas rápidas de serem vistas, tá? Então, como que a gente observa a atmosfera, né? Tem observações de superfície, em altitude, em sensoriamento remoto. Então, a gente vai ver que existem várias formas, né, de coletar dados da atmosfera, né? Por meio de satélites, são diferentes imagens geradas, né? Por meio de radares também, tá ok? Como que a gente interpreta a atmosfera, então, por meio dessas cartas de pressão? A gente identifica, né, vários componentes, né, que integram essas cartas, tá? E, posteriormente, veremos um pouco de previsão do tempo, né? Alguns tipos de previsão do tempo, tá? São vários, né? Então, a gente vai ver por cima um pouquinho deles, né? Só para ter uma noção, né, do que tem disponível, né? E depois veremos rapidamente questão de previsão climática, né? Já uma previsão mais de médio e longo prazo, né? Veremos também alguns aplicativos de celular, tá ok? E depois finalizaremos com um site aqui de animações, né, da atmosfera quando vistas, né, na projeção do globo,
tá ok? Então, falando da observação da atmosfera, né, a gente pode fazer observações de superfície marinha, tá? Então, seja por meio de navios, né, que vão percorrendo, né, seus trajetos aqui ao redor do mundo e eles vão registrando algumas condições, né, de temperatura, de pressão, tá? Então, a cobertura só se restringe justamente àquele percurso, né, que ele executou. Ou então por meio de boias, né, que são distribuídas, né, mais ou menos de uma forma, né, um pouquinho mais espalhada para tentar obter uma certa representatividade, né? Então essas boias, né, algumas são fixas, umas que ficam aqui nessa região aqui, tá, do Pacífico, tá? E algumas outras boias ficam soltas, né, à deriva aí, e elas ficam sendo carregadas pelas correntes, né, oceânicas, tá ok? E elas ficam também coletando informações da atmosfera e algumas inclusive coletam, né, dados de temperatura do oceano em profundidade, tá ok? Então esse daqui é o exemplo de uma boia fixa, tá? Esse aqui é o exemplo de uma boia móvel, tá ok? Já no ambiente terrestre ou continental, existem, né, as estações climatológicas. A gente vai ver numa aula específica, né, os diferentes instrumentos utilizados. Então, aqui é um tipo de uma estação, né, convencional, utilizando esse abrigo meteorológico, onde ficam os instrumentos aqui dentro fazendo a coleta desses dados. Tá? E existe também, né, no caso aqui é uma estação automática, né, que faz a coleta, né, utilizando os sensores digitais aí, tá ok? Observações em altitude da atmosfera, então são realizadas por meio de sondas, tá ok? Então existem esses balões aqui que carregam um sensor, né, que é a radiosonda, que no caso vai coletando então, né, alguns dados conforme o balão vai subindo. Então tem a questão da pressão e da altitude, né, ele vai coletando alguns dados aqui de temperatura, que é essa curva em vermelho, né, e outras informações aqui de direção do vento, tá ok? Então isso daqui é bastante utilizado sim, em aplicações da meteorologia, tá? Para previsão do tempo, para identificar justamente aquele, né, gradiente vertical de temperatura que a gente viu na aula anterior. Algumas, né, outras medições também são coletadas em aviões, né, que eles vão registrando então a temperatura, tá? Isso aqui, né, também tem toda aquela questão da limitação dos navios, né? Se restringe aquele ponto em específico naquele trajeto, tá? Mas ainda assim é uma fonte de informação. E por fim, né, a gente vai ter aqui as informações, né, que são coletadas aí, os dados coletados por meio de sensoramento remoto, que é uma imagem de satélite. A gente vai ver em detalhe nessa aula aqui vários tipos dessa imagem aqui, tá ok? Então a gente tem uma boa representatividade, né, da distribuição espacial de vários dos indicadores aí, né, de vários dos elementos do clima, né? Principalmente com relação às nuvens, às frentes, né? A gente consegue também verificar, né, a questão da movimentação das massas de ar, né, as regiões de alta e de baixa pressão. Então, essa forma de representação, ela realmente nos fornece muita, né, informação para a gente poder interpretar o que está acontecendo com a atmosfera. Tá? E o radar também aí é outro, né, instrumento, aqui um radar em solo, que, né, é utilizado principalmente na questão, né, da identificação de nuvens associadas às chuvas, tá ok? Então aqui é só um exemplo, né, mostrando então, né, ele tem uma resolução muito melhor, né, que em relação a de um satélite orbital. E também, né, existe essa técnica, né, em que um avião ele pode passar, né, utilizando aqui dentro dele algum equipamento de sensoramento remoto, e ele vai, né, fazendo o sensoramento, né, de um certo perfil da atmosfera, tá? Então ele vai calculando determinado parâmetro aí que ele está querendo obter. Então a gente vai se ater nessa aula aqui, né? Só fiz aqui um panorama geral das diferentes fontes de dados. Nessa aula a gente vai, né, se restringir a esse tipo aqui de observação por sensoramento remoto, utilizando então satélites e radares. O site de referência, né, que eu costumo utilizar e eu vou passar para vocês é o do Centro de Previsão do Tempo, tá? E de Estudos do Clima, que é esse daqui, CPTE, que é a sigla, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá ok? Então a gente vai fazer da seguinte forma a dinâmica dessa aula. Eu vou apresentando aqui no PowerPoint, né,
ele vai servir como se fosse um roteiro, porque na verdade o site ele tem vários links, tá? Então eu aqui durante a apresentação organizei de uma forma que ela seja um pouquinho mais fácil de absorver. E depois na hora de estudar, enfim, servindo como material de estudo, a gente consegue também, né, identificar facilmente aquele item porque ele está numa sequência encadeada um pouquinho mais lógica, tá ok? Então a gente aos pouquinhos vai avançando aí nos temas que tem nesse site, tá ok? Então vamos para o site aqui. Cadê? Aqui. Então vamos abrir aqui o site do INPE, tá? É esse daqui, tá? A gente vai ver em detalhes boa parte das informações que constam aqui e a gente vai clicar aqui em satélite, tá? Então vamos seguir na apresentação lá, o roteiro, tá, pessoal? Cadê? Esse daqui. Então ele fala, ó, clicou no link, tá? Então a gente tem várias informações aqui dentro dessa de satélite. Ele vai falar aqui, ó, tem satélite GOES, tá? Então tem esse tipo de imagem. Vamos dar uma olhada lá agora, porque essa imagem aqui eu tirei faz um tempo já, tá? Então vamos entrar lá no site. Ó, tem imagem GOES, tá? Então a gente vai ver justamente o que? Olha lá o ciclone aqui, ó. Deixa eu ativar o ponteiro. Vejam aqui o ciclone. Estão vendo aqui? Nessa imagem aqui que está em branco e preto, tá? Às vezes o site ele tem uma coisa que, dependendo como você entra, ele atualiza de uma forma diferente. Às vezes ele coloca uma imagem colorida, tá vendo? Ó? Eu dei um atualizar aqui, apertei o F5, ele mudou um pouco as imagens. Vamos abrir essa daqui. Essa aqui já é colorida, mas ela só está pegando a parte do Brasil, não está pegando aqui a parte do ciclone, tá? Então, na verdade, eu consigo mudar aqui, né, pelas regiões, né? Eu consigo mudar aqui os canais. Vamos ver se a gente consegue pegar uma aqui que pegue. Vamos colocar aqui a colorida. Assim, essa que eu queria mostrar para vocês. Vejam só. Tá? Então essa é a imagem do satélite GOES, o ciclone formado aqui, né? Então isso aqui é uma foto do que está acontecendo agora na atmosfera. Tá ok? E justo hoje a gente está tendo, né, essa sorte de estudar esse ciclone, que é uma coisa bastante rara, tá, de acontecer. Não é sempre que acontece, tá? Dessa forma aqui. Então a gente pode ver algumas outras imagens, né? Por exemplo, essa vai realçar a parte da nuvem que existe alta probabilidade de ser precipitável. Então, muito provavelmente nessas regiões estão chovendo, né? Está chovendo, tá ok? Aqui são outras imagens aqui que vai realçar diferentes características, né? Em alguns tons de cinza. Aqui vai mostrar a questão do vapor, tá ok? Então, ó, vejam que aqui realmente tem muito vapor. Vejam que bonita essa foto, né? Olha que parece, né? Olha de onde que vem a influência desse ciclone, pessoal. Isso é uma oportunidade, né, que eu até hoje nunca presenciei e hoje, justo na aula de hoje, assim, estou maravilhado mesmo, porque é uma coisa assim, apesar dos danos que isso pode ocasionar, é bonito de ver esse fenômeno acontecendo na atmosfera, tá, pessoal? Vocês estão tendo essa oportunidade também, tá? Isso é algo, assim, único, tá? Eu acho que não tão único, mas demora para acontecer de novo, tá? Então vamos ver aqui se tem mais algum. Isso aqui vai ser no campo do visível, mas já é noite, então não vai pegar nada mesmo, tá ok? Então vamos voltar para a apresentação. Então tem imagens aqui em tempo real colorida, tá ok? Que a gente acabou de ver. Vimos a realçada, né? Vimos a do infravermelho, tá? Vimos a de vapor, né? Que era a que mais destacou aquela, né? aquela imagem aqui do ciclone. E a do visível, claro, quando está no horário de dia, tá? Então essa daqui foi tirada a mais ou menos 3 da tarde, dava para ver, né? Então ela mais ou menos desse horário aqui, né? Tem essa imagem, né, que destaca aqui um pouco das nuvens, tá ok? Agora vamos para a parte de animações, tá? Então vamos ver onde que ele fala para a gente clicar, ó, nessa abinha aqui de animação. Vamos voltar para o site, ó. Então a gente está lá na parte que a gente tinha clicado em satélite, tá? A gente pode ver outras imagens aqui também, tá, pessoal? Em outras escalas, tá? Ó, o site ele tem assim caminhos infinitos
infinitos e de possibilidades aí para vocês ficarem, né, mexendo e aprendendo, tá? Então a gente vê aqui, ó, o ciclone, né, comparado, né, a tudo que está acontecendo nessa grande porção aqui do planeta, tá ok? Então a gente vai em animação, tá? Vamos ver, o ponteiro está ativado. Então ele vai pegar aquela última imagem, tá? O que que a gente pode fazer aqui nessa animação? Então a gente vai carregar algumas imagens, tá? Ele carrega poucas imagens aqui. Esse menu aqui, eu vou apresentar para vocês, né, uma primeira vez para vocês saberem mais ou menos como funciona. Aqui vai ter, né, quais são os tipos de imagens nesse primeiro menu. Aqui é a velocidade, tá vendo? Ó? Na dúvida, você não precisa clicar, só colocar o mouse em cima e ele coloca a legenda. Mas a gente pode clicar, tá? Aqui é o zoom, aqui a quantidade de imagens que eu quero carregar, tá ok? Aqui eu posso selecionar algumas imagens, né? Aqui são as minhas vistas, eu posso acrescentar mais de uma, depois eu mostro como. Aqui é a questão de perfil, isso daqui não usei, não sei para que serve. Enfim, tela cheia, ajuda e algum passo a passo para utilizar. Esse menuzinho aqui auxilia para as camadas que estão carregadas. No caso, a gente só tem uma aqui. Então, vamos trabalhar com uma... Opa! Vamos atualizar de novo aqui. Fechei sem querer. Então, vamos trabalhar só com essa camada primeiro, tá, pessoal? O que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, ele só puxa 3 imagens por vez. Eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou carregar o máximo, tá? Então, ele carregou 20 imagens. Eu posso dar o play aqui, mas como eu já conheço o site, ó, primeiro eu vou dar o play para vocês verem. A imagem ela é um pouquinho devagar. Depende do que você está querendo enxergar, tá, pessoal? Eu costumo aumentar um pouquinho a velocidade aqui, ó. Eu costumo colocar no 8 ou 9, tá? Para ver o negócio acontecendo um pouquinho mais rápido, tá? Vejam que bonita essa imagem, né? O ciclone aqui se desenvolvendo e se deslocando aqui para o Oceano Atlântico, né? E é todo aqui, né? Essa influência que ele está gerando aqui, né? Mesmo que, como, né? Ele vai fazendo essa, como se fosse a cauda dele aqui, né? Exercendo essa influência aqui no continente. E claro, toda essa parte aqui, né? Região sul do Brasil, Argentina, toda essa região aqui está sofrendo com ventos fortes hoje, tá, pessoal? Então, é bonito de ver, mas ao mesmo tempo, dependendo, né, ele pode ter efeitos, né, danosos aí para a nossa sociedade, né, e para as construções, para as pessoas, enfim. Então tá, a gente pode carregar então, a gente pode acrescentar aqui, ó, mais vistas, tá? Vamos colocar mais duas aqui. E a gente pode colocar mais algumas, né? Por exemplo, vamos colocar estendida regular. Vamos colocar nesse 2 aqui, ó. Vou clicar no 2 aqui embaixo para ele carregar aqui, tá? Vou colocar nessa coluna, não, vou colocar essa daqui. Vamos ver se ele carrega. Demora um pouquinho, ó. Então isso daqui é a imagem composta, né? Ela vai estar já em tons de cinza. Ah, não gostei dessa, eu vou lá e fecho, tá? Então eu posso ir lá carregar alguma outra. Então vou colocar essa realçada aqui, ó. Vamos ver se ela vai destacar alguma coisa de interessante. Então tem que esperar carregar aqui. Às vezes demora um pouquinho, porque as imagens são um pouquinho carregadas. Olha lá. Então ela vai trazer outro tipo de realce, tá? Então a gente vê nessa região o ciclone aqui se formando. Vai depender da resolução, né, da quantidade de imagens, né, o quanto que representa, né? Aqui a gente tem provavelmente o tempo entre as imagens é mais curto. A gente consegue ver isso aqui em cima, tá, pessoal? Vamos esconder aqui. Em um dos cantos da imagem, ó. Então é de meia em meia hora que está mudando essa imagem. Enquanto que nesse daqui, ó, já muda, né? Na verdade, esse daqui é de meia em meia hora, esse daqui é de mais em mais tempo, tá? Então ele tem mais, né, tá mais acelerada essa imagem daqui. Então no 3 aqui, ó, vamos adicionar mais uma camada. A gente pode ir mexendo para cá, tá? Várias opções, tá, pessoal? Então são 14 páginas aqui de opções. Mais pro final ele vai ser por região, tá? Então aqui, ó, Nordeste, Noroeste, tá? A gente vai ter Centro-Oeste. Isso vai depender do interesse, tá? As primeiras são as que pegam o Brasil todo, tá ok? Então vamos
lá pegar mais alguma aqui da segunda página. Essa Blue Marble aqui. Vamos ver se essa aqui é bonita. Espera carregar. Olha só. Essa é realmente interessante, né? Vou até fazer o seguinte, ó. Vamos deixar essas duas aqui. Vou travar aqui embaixo, tá vendo esse cadeadinho? E aqui também tem um outro cadeadinho e eu travei, tá? Então, ó, eu mexo, elas não estão associadas. Aqui eu consigo mexer no zoom, tá? Porque ela tem uma resolução diferente, ó. Só para eu poder enquadrar melhor aqui, ó, tá vendo? Agora sim. Então a gente consegue comparar ó, diferentes imagens, mas claro, mostrando a mesma coisa, tá, pessoal? Tá? Então aqui só para a gente ter uma noção, né, do que essa ferramenta aqui nos permite visualizar o que está acontecendo agora, né, nas últimas horas, né, e o desenvolvimento de alguns tipos de fenômenos, tá ok? Tem várias outras aqui, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas fica depois para vocês irem, né, mexendo e aprendendo, tá? Então aqui, né, vamos voltar para a animação para ver se a gente siga direitinho. Em alguns lugares, né, eu já cliquei nesse aqui, ó, não mostrar ao iniciar, tá? Então isso daqui para quem acessa a primeira vez, ele vai fazer tipo um passo a passo, um tutorial, tá? Então são esses diferentes tipos de imagem, tá, que a gente consegue acessar. Né? A gente viu algumas delas, né? Alguns outros tipos de realce. Esse tipo de realce aqui é de nevoeiro. Esse daqui é de vapor d'água. Vamos ver se a gente consegue achar o do nevoeiro, que ele costuma ser uma imagem interessante. Vamos ver se a gente acha aqui. Retangular, baixa. Ó, nevoeiro. Ele vai carregar provavelmente em cima de alguma dessas imagens. Vamos ver como que funciona essa imagem quando está associado a um ciclone. Fiquei curioso agora. Vamos ver se o site ajuda, hein? Pelo jeito, está demorando para carregar. Carregando? Às vezes tem que ter paciência, tá, pessoal? E a parte aí do aprendizado, tá? A paciência aí na hora de obter os dados, as informações, nem sempre elas vêm na velocidade que a gente quer. Ela apareceu em algum lugar, mas a gente não está conseguindo enxergar. Ela apareceu nevoeiro, apareceu no 3, então vamos tirar essa do Blue Marble, ela tinha que ter aparecido aqui. Ou tem uma questão aí de, vamos tirar, vamos começar de novo, que ela já está carregada, vai começar mais rápido. Então nevoeiro retangular, aqui ó, a questão do zoom, tá vendo? Às vezes ele dá esse probleminha, então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente tem que ajustar o zoom aqui, ó. Não foi? Agora sim. Ó, vamos ajustar melhor. Ainda não. Tem que clicar no 3, senão não dá certo. Gente, por que não tá indo? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos carregar tudo de novo. A partir do zero, tá? Às vezes é melhor assim. Às vezes o site também dá erro, tá? Então a gente tem que ter paciência. Às vezes ele em alguns navegadores abre, às vezes em outros não abre. Agora sim, ó. Vamos tirar o zoom. Olha que imagem bonita essa daqui. Até bom para pegar a tela cheia. Vamos colocar em tela cheia. Tela cheia. Olha só. E vamos carregar aqui as imagens. 20 imagens. Agora vai ficar uma imagem bonita, hein? Muda a velocidade. Vejam só, né? A questão do nevoeiro associado aí a um ciclone. Imagem muito interessante, né? Então tá, pessoal, não vamos ficar, né, deslumbrado aqui, ou vislumbrado, né? E vamos dar sequência à aula aqui, que tem bastante coisa pra gente ver hoje, tá? Tá, então a gente viu, né, o que estava acontecendo, últimas imagens, é a fotografia mais atual. A gente viu, vou deixar o ponteiro ativado, tá? A questão da animação, tá? E a gente pode também acessar imagens antigas, né? Então a gente tem
um acervo de imagens aqui e um outro acervo de imagens HD. Tá? A gente vai dar uma olhadinha no acervo de imagens, como é que funciona. Tá? Então a gente vai voltar lá para o site, vamos deixar isso daqui. Então tem um acervo de imagens aqui. Então são vários tipos de imagens aqui, né? Se eu não sei exatamente do que se trata, eu posso abrir uma delas, ó. Ah, essa daqui é de infra, nesses tons de cinza. Essa aqui é realce, mas que tipo de realce? Eu abro uma e vejo, ó, tem né, essa imagem aqui. Tem uma colorida aqui, então a gente vai abrindo, né, basicamente tudo que a gente via, tá? Então a gente consegue resgatar o histórico, ó. Até, pelo que ele está falando, tem até o ano de 67, pessoal. Realmente, eu não tenho certeza se tem, mas pelo menos aqui no menu fala que tem disponível, tá? Então a gente consegue puxar imagens realmente bastante antigas, a gente consegue estudar fenômenos que aconteceram há vários anos atrás, tá ok? A gente pode então mudar por diferentes satélites, tá? A gente pode pegar diferentes projeções, diferentes regiões, tá? Então a gente tem aqui outros satélites, outras combinações de satélites, tá? Então tem assim uma infinidade, tá ok? Né? De imagens, né? Disponíveis, tudo gratuitamente, tá, pessoal? Tem que ter assim paciência e mexendo aos pouquinhos para aprender a usar. Um recurso interessante que tem aqui, eu vou mostrar para vocês, da animação. Por exemplo, eu quero puxar uma animação do site, como é que eu faço? Tá? Então eu vou salvar essas imagens que eu selecionei aqui, eu vou salvar ele como GIF animado. Vocês vão ver um pouco antes, né? Só vou falar que aqui, ó, toda imagem tem aqui uma imagem associada de baixa e uma de alta. Vamos abrir só para ver a diferença. Aqui está em 100% a imagem, tá? Opa. Menuzinho. E essa aqui é a imagem em alta resolução, tá, pessoal? Então vai depender aí da qualidade que a gente quer e o nível de detalhamento que a gente quer da imagem, tá? Então essa aqui de alta resolução permite a gente, né, obter, né, essa visualização de um fenômeno, né, nessa qualidade aqui, tá ok? Então nessa daqui eu poderia até dar um zoom, mas vejam que a gente perde qualidade, né? Não tem aquele mesmo nível de informação dos dados. Tá? Vamos voltar ao zoom. Ok. Então, voltando à questão da animação. Eu selecionei todas essas imagens aqui e eu vou girar aqui em animação. Às vezes não funciona, tá, pessoal, no site. Então, eu vou clicar direto no download. Ele vai carregar essas imagens, tá? Demora um pouquinho. Eu vou salvar no meu computador e ela se torna um GIF animado, tá? Então ela salvou em GIF animado. O meu visualizador aqui infelizmente não está funcionando de GIF animado, tá, pessoal? Uma forma de a gente visualizar é a gente criar uma apresentação de slides, tá? E eu vou inserir uma figura, tá? Então vamos pegar o que a gente acabou de baixar, vamos colocar aqui detalhes por tamanho, por data, essa daqui, ó. Então essa aqui que a gente acabou de baixar. E eu vou colocar para rodar minha apresentação de slides. Meu GIF animado ele roda automaticamente. Tá vendo? Não precisa ser nenhum especialista, tá, pessoal? Para fazer esse tipo de animações. A gente pega pronto da internet. Vocês viram que é bem rapidinho. Menos de 2 minutos a gente consegue montar uma apresentação com uma imagem que a gente do que está acontecendo exatamente naquele momento em que você acessou o site. Tá? Então a gente vê aí o ciclone, né, ilustrando a nossa imagem animada. Tá ok? Então esse é mais um recurso aí que esse acervo permite a gente acessar. Tá ok? Vamos voltar na apresentação inicial. Essa eu vou fechar só para a gente não confundir. Tá? Então vamos retornar aqui. A gente falou então da animação e do download. Tá? A animação nem sempre funciona, por isso que eu não cliquei. Foi direto para o download, que é garantido. Tá? Temos também o acervo de imagens HD, tá? Então é um outro site, é um recurso mais novo, tá? Que tem aí no site do pessoal do CPTEC. A gente vai olhar um pouquinho por cima aqui, vamos voltar. Então lá, acervo de imagens HD, tá? Ele demora um pouquinho mais para carregar, que o recurso, né, claro, é mais pesado, né? As imagens estão em HD, tá? Então a gente tem que ver o que a gente quer inserir, tá? Vamos colocar realçado aqui.
Então, se a gente ver, né, a gente pode dar um zoom, né, a gente tem um nível, né, de resolução muito bom, tá ok? Vamos colocar alguma outra aqui. A Blue Marble, aquela que mostra lá. Essa aqui é bem, né? A gente pode definir também em algum lugar aqui. Esse site aqui ainda não, como ele é recente, pessoal, tem várias opções, tá? Então a gente pode, vamos dar uma olhada aqui, download do mapa, a gente pode salvar a imagem, pode medir distâncias, grade de capitais, se a gente clicar aqui vai aparecer os pontinhos das capitais, grade dos estados, tá? Aqui vai colocar a grade da América do Sul, aqui a gente pode escolher o fundo, tá ok? Mas aqui ele deve ter algumas outras opções em relação à transparência, tá? Então você pode trabalhar com várias imagens ao mesmo tempo, tá? Onde que fica? Bom, isso daí ele não tem muita em relação ao outro. Ele não, ele tem, enfim, o recurso dele é limitado à questão a vantagem dessa visualização é a questão de ser HD, tá? Depois, né, tem que ver aqui grade dos estados, aqui, ó, isso que eu ia mostrar para vocês, a questão da transparência, tá? Aqui, ó, isso que eu queria mostrar, porque ela estava meio apagadinha, tá? Agora o que eu consegui achar, né, a questão da transparência eu deixei em 100%. Tem várias outras opções aí, depois tem que, né, ir mexendo com calma, tá? É mais uma fonte aí de estudo, tá, pra gente. Então tá, vimos o acervo de imagens, né? E a gente vê que nesse menuzinho aqui, tá? A gente vai ter várias outras informações, né, sobre o tempo. Então a primeira delas, classificação de nuvens. Então a gente vai voltar lá no site. Então aqui, ó, vamos entrar em classificação de nuvens, tá? Aqui infelizmente não está carregando essa imagem, vamos ver se a gente consegue puxar de ontem. Então a gente consegue pegar, tem vários tipos aqui, vamos ver qual que nos interessa mais. Essa não deu certo. A composta, que ele tem que pegar num horário que... Vou pegar aqui um horário que está de dia ainda, tá, pessoal? Ah, agora sim. Olha que imagem interessante. Bastante, né? Então tem toda a classificação, olha aqui, ó, ciclone, tá? Tem toda a classificação das nuvens aqui, ó. Pelos tipos que a gente viu lá, tá? Né? As cores correspondentes a essas classificações aqui, tá? Então que ele vai colocar de multicamadas, né? Ele vai classificar aqui o nosso ciclone como de várias camadas, né? Então a gente consegue então puxar as últimas imagens até 3 dias aqui. A gente consegue pegar de dias anteriores também, tá? Consegue pegar diferentes satélites, tá? Então aqui a gente pode ver, não sei se vai funcionar. Não vou clicar nessa animação porque tinha um link um link antigo de um outro, né? Outra visualização de animação que estava dando erro. E quando entra naquele site, ele estraga todo o resto, tá, pessoal? Às vezes tem esses bugzinhos aqui. Então, não vou clicar aqui, tá ok? Vamos deixar, né, para o pessoal corrigir isso daí no site depois. Então, vamos dar sequência aqui à apresentação. Descargas elétricas, tá? Vamos dar uma olhada lá no site também. Então, a gente volta. Volta de novo. E mais uma vez aqui a gente vai olhar agora descargas elétricas, tá? Vamos ver se tem alguma coisa associada lá na região do ciclone. Vocês veem que apesar, né, de ele ser grande, ele não está trazendo tempestade no sentido de raios, tá? Então você vai ter esse pontinho aqui, pelo menos para essa observação, tá? Porque aqui ele tem várias outras. Vamos dar uma fuçada aqui, tá, pessoal? Vamos acrescentar mais algumas coisas aqui, vamos ver se aparece, ó. Conforme o tempo que você acrescenta, ó, ele vai dando uma concentrada nessa região aqui, ó. Então ele está falando que nessa região aqui teve algumas descargas elétricas, tá? Então são raios. Tá? A gente pode colocar também de outra fonte aqui, ó. Então está tendo uma concentração de raios nessa região, tá? E tem algumas outras ferramentas aí, ó, que ele fala, ó,
Qual que é a probabilidade de ocorrência de descargas? Está batendo, né? Nessa região aqui que ele pintou de roxo, né? E azul é justamente a região que está tendo maior concentração de raios. Também tem aqui previsão, tá? Também está batendo, né? Em várias escalas, então a nuvem vai se deslocando, né? Ó, ela se deslocou para cá, então a probabilidade dos raios também se deslocarem juntamente com ela, tá ok? Depois a gente pode mexer na questão das camadas aqui, né? A questão das transparências, tá? O glossário ajuda em algumas coisas, dados anteriores a gente consegue puxar também, tá? Aqui tem a legenda, tá ok? Então aqui é um recurso bem interessante para a gente ver a questão dos raios aí, das descargas elétricas, tá bom? Então vamos ver um pouco mais do nevoeiro, a gente já viu aquela hora, é uma imagem bem interessante, né? Ela tem esse contraste aqui, né? Com o escuro e com o azul. Então a gente vai voltar para o site. Aqui a gente vai ver um pouco aqui dos nevoeiros, tá? Então aquela imagem lá que a gente viu aqui do ciclone, tá? Ó, os nevoeiros associados, aqui essa cauda aqui, né, do ciclone, tá? A gente consegue puxar por diferentes satélites, consegue puxar diferentes datas, as imagens de hoje, tá? Então se a gente quiser pegar uma imagem um pouquinho mais antiga, tá? A gente vai vendo uma diferente situação, tá ok? Então só mais aí. Então várias das coisas que a gente está vendo aqui hoje, pessoal, é aquilo assim, é para ver uma vez na vida, só para ter aquela lembrança, tá? De que se um dia precisar, vocês sabem que existe essa informação, tá? Então aí vocês vão ter que entrar no site, procurar ou consultar a aula de novo, tá ok? A aula também serve como um guia rápido aí de referência, né? Para a gente encontrar determinados assuntos de acordo com a nossa necessidade aí ao longo, né, do exercício da nossa vida profissional, né, como engenharia ambiental, ou até mesmo por uma questão de curiosidade, né? Se a gente quer entender algum tipo de fenômeno, né, que está acontecendo, a gente vai lá e dá uma mexida no site para poder, né, coletar essas informações. Sistemas convectivos, vamos lá no site, vamos ver como que a gente vai pular esses daqui. Eu não sei se eu mudei um pouco a sequência, mas vamos seguir o roteiro lá, tá? Por algum motivo eu devo ter mexido, tá? Então a gente vê, né? O que essa imagem nos mostra, tá? Então a gente tem basicamente duas colorações, amarelo e vermelho. Então a gente vai dar uma olhada na legenda. Ó, vamos dar um zoom aqui na legenda. O que ele fala? Os tons verde, né? As nuvens estão enfraquecendo, né? Que ele coloca desintensificando. Em amarelo está estável e em vermelho está intensificando, tá? Então o vermelho indica que está intensificando, né? Porque são essas regiões aqui, né? E quando você coloca o mouse em cima de alguns balãozinhos, ele dá algumas informações, tá? Enquanto que lá no ciclone, ó, está estável, boa parte dele está na coloração amarela, tá? Então isso daqui é bom para ver mais na questão de frentes, né? Não associadas a esses fenômenos, mas frentes, né, que vêm mais forte aqui na região sul e sudeste do Brasil, tá? Ventos na troposfera, tá? Vamos voltar aqui. Ventos na troposfera. Então a gente consegue ver os ventos associados, né, nessa camada aqui. A gente consegue puxar estatísticas mensais, algumas animações, tá? Em diferentes aqui comprimentos de ondas do satélite, tá? Então a gente vê os ventos aqui associados aos ciclones, tá ok? Então a gente tem aqui os níveis, né? Em vermelho, nível baixo, que é mais próximo à superfície, né? Onde a pressão é mais elevada. Nível médio está aqui em laranja e nível alto são esses ventos aqui indicados por azul, tá ok? Então isso daqui, enfim, é só por uma curiosidade, tá? E claro, vai depender da aplicação se for o caso. Então agora a gente vai voltar para a questão da precipitação. Realmente eu mudei um pouquinho a ordem das coisas, tá? Eu quis concentrar a questão da... Como que tá lá? Precipitação instantânea. Então vamos voltar aqui. Precipitação instantânea é essa daqui, ó, precipitação por satélite. Tá? Então essa aqui é a precipitação instantânea, tá? É a foto mais atual que tem. A gente pode dar um zoom se quiser, né? Então tem uma precipitação
associada a esse ciclone, tá ok? A gente pode ver a precipitação acumulada, né? Esse daqui do último dia, tá ok? E aqui a precipitação mensal. Às vezes demora um pouquinho para carregar, às vezes não carrega, tá, pessoal? Então tem que ter paciência, tá? Nem sempre o site é uma ótima referência, mas às vezes ele não passa. Então vamos pegar, e às vezes acontece o seguinte, pessoal. Por exemplo, enquanto não fechar o mês, ele não vai apresentar a precipitação mensal. Vamos pegar do mês anterior para ver se resolve. Ô, Daniel, vamos lá. Manualmente aqui, que ele não está nos ajudando muito. Pode ser que não esteja funcionando. Vou colocar mais um aqui. Janeiro. O site deles tem uns bugzinhos, tá, pessoal? Não ajudou, tá? Às vezes acontece. Mas aqui, vamos ver se eu tenho uma imagem de uma imagem mensal. Então a gente tem aqui uma instantânea, tá? Essa aqui é uma imagem acumulada de um dia e a mensal tem mais ou menos essa cara aqui, tá, pessoal? Então aqui tem a escala correspondente. Então, ó, realmente essa região aqui da Amazônia é onde choveu mais, tá? E essas regiões aqui em tons de amarelo e vermelho, né, quase marrom, choveu bem menos, tá ok? Precipitação por radar, ó, não carregou mesmo, o site não está funcionando, tá? Às vezes acontece, né? Opa, botei demais. Satélite. Agora a gente vai falar um pouquinho de precipitação por radar. Não vai ter muita coisa, tá? Não tem muita chuva acontecendo, tá? Mas tem um pouquinho de cada aqui, ó. Nessa região aqui e nessa região aqui. Tá ok? Então aqui são os diferentes radares, as diferentes regiões. Nem todo o Brasil é coberto por radares, tá? Aqui tem a escala, tá? Alguns radares, às vezes, em vermelho não estão funcionando, tá? Então a gente consegue, em algum lugar aqui a gente consegue pegar em datas anteriores, tá? É um recurso interessante, tá? Então aqui só dando um zoom, uma imagem de um dia que estava chovendo um pouquinho mais, né? Essa é uma imagem típica de radar, então vocês vão ver que ele tem uma linha, né, ela é circular, essa linha de alcance de um radar, tá ok? Ele fica localizado aqui no centro, tá? Então, ok, pessoal, a gente viu a situação atual da atmosfera. Agora a gente vai ver, né, no item 2 aqui, interpretação da atmosfera, cartas de pressão e isóbaras, tá? Assim que a gente entra no site, ele já tem isso daqui, ó. Isso é uma típica carta de pressão, né, ou de isóbaras, tá? O que que indica mais ou menos aqui? Então, nossa zona de convergência intertropical, aqui está indicando uma frente fria, aqui uma outra frente fria se formando, aqui tem um Azinho, tá? Aqui está pequenininho, mas é uma zona, então, é um anticiclone, né? Uma região de alta pressão. Aqui a gente vai ter um Bzinho, né? Então aqui tem uma influência de um ciclone continental, tá? Uma massa de ar quente, tá? De baixa pressão. Aqui a gente vai ter um A, tá? Então aqui a gente vai ter uma região de alta pressão, um anticiclone, tá? Então são as principais feições que a gente pode observar, né, numa carta de pressão. Então vamos lá no site para ver o que está acontecendo agora. Vou abrir de novo o site. Então essa aqui, ó, essa é a carta de pressão do que está acontecendo agora. Então a gente tem lá, ó, o ciclone aqui, o B, tá? Indicando uma região de baixa pressão. Então aqui tem uma parte, né, indicada como uma frente, aqui tem uma frente estacionária, né? Aqui não está se movimentando mais, né? E tem toda, né, essa característica aqui, bastante, né, que exalta, né, essa feição, né,
de espiral, né, de um ciclone. E aqui uma região de alta pressão, um anticiclone. Tá ok? Nem sempre eles colocam, tá, pessoal? O Azinho e o Bzinho, tá? Então, às vezes a gente tem que realmente nos guiar pelas isobras, né? Tem os valores aqui, tá? Então a gente vai se guiando por esses valores também, tá? Justamente em cima do continente, às vezes não tem, né, muita informação. Fica mais concentrado nessa região aqui do oceano. Vamos seguir o roteiro. Cartas de altitude, então, que a gente viu lá é na superfície. As cartas de altitude ficam aqui embaixo, tá, pessoal? Então, primeiro a de superfície. Vamos entrar lá no site. Opa, fechei sem querer aqui. Então, a gente vai entrar... Não, aqui. A gente fecha aqui. A gente vem aqui embaixo, ó, vai ter as cartas de superfície, que é basicamente aquela que a gente já visualizou, tá ok? Aqui a gente consegue às vezes também fazer uma animação, tá? Tem que esperar carregar. Aqui ele fala a data, a hora e o dia, então ele está carregando as imagens aqui, ó, 5/20. Ele está carregando as imagens anteriores, tá? Então a gente vai ver a formação do ciclone conforme essa interpretação, né, da carta de pressão. Tá? Só vamos esperar carregar, falta aqui um pouquinho. Tá terminando de carregar. Ok. Daí a gente vê, na verdade ele está no sentido oposto, tá? Então ele está reverso aqui, ele está voltando da formação do ciclone, tá? Então vocês viram que o ciclone estava lá, agora a gente já não enxerga mais aqui. Às vezes eu acho que ele tem a opção de a gente fazer ele rodar ao contrário. Agora sim. Então a gente vai ver. Esperar ele carregar, vamos ver se ele volta para 1. Lá o ciclone. Realmente ele não está fazendo o sentido reverso, tá? Mas enfim, mais uma opção aqui a gente consegue, né, visualizar os diferentes momentos dessas cartas aqui. Tá ok? E em altitude a gente vê justamente o que? Os jatos, né? Então a gente tem aqui nossos jatos, aqui os jatos polares, né? E aqui vai ter os jatos subtropicais, tá ok? Aqui a gente tem a legenda, tá, pessoal? Se ficou na dúvida, né, a gente consegue acessar aqui a legenda. Estou dando zoom. Eu não estou conseguindo dar um zoom aqui. Mas aqui, ó, frente fria, frente quente, né? Os jatos polares que eu falei, o jato subtropical, né? São essas correntes de ventos fortes, né? Que a gente tinha comentado na última aula. Aqui ele vai falar das ECIT, das ACAS, tá? E outras características, tá? Estou citando as mais importantes. Tá? Então aqui são aqueles, né? Os jatos também a gente consegue ver também aqui aqueles ventos geostróficos, né? Que são esses de ventos de altitude, que eles correm paralelamente às isolinhas de pressão. Então, em branco a gente vai ter aqui as isolinhas de pressão e os ventos, né, de altitude acompanham mais ou menos paralelamente a essas linhas aqui, tá? Porque nessa altitude aqui os ventos não sofrem, né, a força do atrito, né, decorrente do contato com a superfície, né? Então eles circulam aqui nessa direção acompanhando as isobras, ok? Então vamos voltar para a apresentação. Vimos então a carta de superfície e a legenda, né? Os principais aqui elementos, né, dessa carta. A gente destacou as zonas de alta e de baixa, as ECIT, e aqui a gente vai ter as ACAS, né? Nem sempre ela acontece, tá, pessoal? Então,
Isso daqui eu peguei uma imagem no começo desse ano, 15 de janeiro. E também eles chamam aqui da ZECO, que é a Zona de Convergência de, de Umidade. Tá? Aproveitando, então vamos fazer um adendo. Tá? A ZCIT a gente já conhece muito bem, essa daqui, tá? Tem então no globo todo, ela se concentra na região aqui equatorial, né? E ela oscila conforme, né, a oscilação dos raios, né, solares que incidem nessa região e que vai variando, né, de posição ao longo do ano conforme as estações, tá? Então é nessa região que a ZCIT costuma ficar, é claro, às vezes ela sobe, às vezes ela desce, tá? Na época de verão, ela vai estar mais para baixo, tá? Então, a tendência daqui para o final do ano, a ZCIT ela começa a exercer uma influência aqui na região norte do país, tá? E aqui as nossas ACAS, né? E tem a ZECO. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, um adendo, né? Como assim, hoje eu esperava, na verdade, enxergar algo parecido com as ACAS, né? Que é algo que acontece com uma certa frequência, ou pelo menos a ZECO, tá? É claro que esses fenômenos vão ocorrer mais, né, de forma mais frequente na época de verão, né, de final e começo do ano. Mas eu trouxe aqui para vocês um videozinho que faz a diferenciação entre essas três zonas. Tá? É um vídeo bastante didático, tá? É um videozinho que eu tirei do site do Clima Tempo, tá? O link está aqui, eu vou colocar para vocês, ok? Vai chover? É uma pergunta simples, não é? Mas muitas vezes, ao ouvir uma previsão do tempo, vem junto aqueles termos técnicos como ZACAS ou ZCIT. E aí, logo surge a dúvida: do que eles estão falando? Nós vamos explicar de uma maneira bem simples. Primeiro, para não confundir mais esses fenômenos da meteorologia. Um acontece perto da costa norte do Brasil e o outro atravessa o país. Lembre-se dessa cruzadinha. O fenômeno que acontece em cima é a zona de convergência intertropical, ou a chamada ZCIT. E o fenômeno que se forma sobre o Brasil é a zona de convergência do Atlântico Sul, chamada de ZACAS. Quando existe a influência dos fenômenos, é fácil identificar em imagens de satélite. Veja, a faixa de nebulosidade que se estende do Amazonas até São Paulo é uma ZACAS. E a grande área de nuvens no mar entre a costa do Amapá e do Ceará é a ZCIT. A ZCIT é uma grande zona de instabilidade que oscila para norte e para sul, dependendo da época do ano, sempre perto da faixa equatorial do globo terrestre. Ela é resultado do encontro de ventos gerados pela própria rotação da Terra, próximos à superfície, os ventos alísios. Entre fevereiro e maio, a ZCIT fica mais próxima da costa norte do Brasil, época de chuva entre o Rio Grande do Norte e o Amazonas. Em alguns anos, a ZCIT desce mais e pode levar chuva para o sertão da Paraíba, do Ceará e do Piauí. Em outros anos, ela mal provoca chuva na faixa litorânea. Tudo vai depender da diferença de temperatura da água do mar entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Já as ACAS atuam geralmente entre as regiões Norte e Sudeste, às vezes um pouco mais para baixo e às vezes um pouco mais para cima. Para uma ZACA se formar, é necessária uma frente fria, bloqueada sobre o Sudeste, alimentada pela umidade que vem da Amazônia em altitude, formando assim um grande corredor de umidade de nuvens carregadas. Para ser ZACAS, é preciso que este processo dure pelo menos 4 dias. Já quando uma frente fria fica parada por menos de 4 dias, os meteorologistas chamam o fenômeno de outro nome, a ZECO, Zona de Convergência de Umidade. Quando uma ZACA se forma, é sinal de grandes volumes de chuva, que podem provocar transbordamentos de rios e enchentes. Significa que teremos vários dias até uma semana de chuva persistente e volumosa. A época mais comum para a formação de ZACAs no Brasil é o verão, justamente porque nessa época do ano que temos o fluxo de umidade da Amazônia chegando ao sudeste do país. E dá para prever a formação de umas ZACAs com até 11 dias de antecedência. Para quem não é meteorologista, é difícil entender todas as linhas de um modelo meteorológico. Mas olha só, são essas linhas e números que indicam a circulação dos ventos, a diferença de pressão, a variação de temperatura e de umidade, o volume de chuva e que vão contar para o previsor
City irá influenciar o tempo no Brasil num determinado período. Agora você já sabe, quando ouvir falar desses fenômenos, vai saber o que são, onde eles atuam no Brasil e o que provocam. Dúvidas e sugestões, fale com a gente pelo endereço explicandotempo@climatempo.com.br ou pela hashtag ExplicandoTempo. Até a próxima! Bom, é isso aí, tá, pessoal? Um vídeo bem, né, didático, né? Uma professora, por sinal, bem melhor do que eu, né? Mas enfim, até ao longo de algumas outras aulas, né? As primeiras que eu não coloquei os vídeos, eu vou colocar o link, né, nessa gravação. E daqui em diante eu vou começar, pelo menos, a apresentar, né, os vídeos que forem mais importantes, né? Porque esse site aqui ele tem uns vídeos bem, né, interessantes, né? Uns videozinhos curtos, de 3, 4 minutos, né? Que faz a gente entender de uma forma ilustrada e bem rápida e dinâmica, né? De entender esses fenômenos. Então tá, pessoal, aqui só para ilustrar então o que é uma ZACAS, tá? Ela pega boa parte dessa região do país. Aqui, na verdade, ela está em desenvolvimento ainda, tá? Então vocês vão ver que ela vai estar formando essa calha nesse sentido aqui, noroeste e sudeste, tá? Esse daqui então, ó, vejam aqui, ó, aquela linha típica que ela forma aqui. Então esse daqui é no dia 14, tá? De janeiro desse ano. E aqui já é o dia 15, tá? Então a gente tem uma frente aqui, tá? E ela tá de alguma forma, né, insuflando, né? De alguma forma ele consegue sugar essa umidade e eventualmente trazer para essa região aqui, né, do sudeste do Brasil. Tá ok? Então, voltando, existem outras fontes, né, de cartas de pressão. Estou colocando algumas outras para vocês aqui, tá, pessoal? Essa aqui é da Marinha do Brasil. Essa carta é feita à mão mesmo, então ela às vezes, né, tem os dois lados, né? Ela destaca algumas, né, como tem menos informações, às vezes é mais fácil de enxergar, né? Por exemplo, as regiões de alta e de baixa pressão, tá? Então, isso aqui, de alguma certa forma, ela facilita. Mas vamos dar um zoom aqui, ó, pra gente ver melhor. Ela não tem tanta qualidade, né? Porque ela foi feita à mão, né? Todo preenchimento aqui, mas é uma carta muito boa, tá? Eu que fiz esse contorno em vermelho para a gente poder enxergar a América do Sul, porque também o desenho aqui, a qualidade da imagem não era muito boa. Mas de qualquer forma a gente consegue acessar o site aqui. Vamos lá, por curiosidade, dar uma olhada, ver como que eles representaram Opa, não deu certo. Então vamos copiar o link aqui. Como que eles representaram o ciclone. Olha lá que interessante. Para a gente poder dar um zoom aqui na imagem. Olha só, né? Bastante característico, né? Aqui o olho dele, tá? E a frente associada, tá? Então essa aqui é uma carta elaborada pela Marinha 2 vezes por dia, tá? Então a gente consegue ver aqui. Vamos ver a anterior. Então aqui eles vão dar um destaque mais para o mar, mas acaba pegando também a região do continente aqui. Não carregou, a gente tem que pegar do dia anterior. Lá também, né, a gente vê a presença aqui desse ciclone. Tá ok? E essa aqui é uma outra referência interessante, esses dias mesmo que eu acabei conhecendo. Aqui é do Serviço Meteorológico do Chile, né? Então é um mapa também interessante, né? Ele tem um destaque, um realce legal, porque as linhas ficam bem nítidas aqui, né? Conforme aqui, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente consegue entrar lá no site, aproveitando, né, que a gente está aqui. Então essa é a imagem, né? Aqui é a primeira imagem que às vezes... queria mostrar essa imagem. Abrir o link... Aqui. Pra gente dar um zoom aqui, ó. Então aqui, o ciclone. Só uma coisa que eles invertem aqui é a cor, tá, pessoal? O Bzinho de baixa pressão eles colocam em azul, né? E o de alta pressão eles colocam em vermelho. A convenção é o oposto, né? O Azinho, né, costuma ser o azul, né? E o de baixo costuma ser em vermelho. Mas enfim, é só ficar atento aí à letra, né? E não à cor.
tá? Então essa imagem também aqui, vocês vão ver que é meio repetitivo. Quando a gente clica aqui, na verdade ele vai abrir uma imagem em alta resolução, tá? Ele muda um pouquinho a questão das linhas, vamos ver se ele vai carregar. Tá, abriu. Tá, as linhas ficam um pouquinho mais suaves, mas quando a gente dá um zoom, a gente tem um nível de detalhamento maior. Vejam aqui, ó. Então a gente no fundo já tem é bem interessante essa representação porque ele tem a imagem, né? Tá vendo, ó? A imagem aqui no fundo, né, de satélite, com uma certa transparência, e aqui a gente tem as isolinhas de pressão ou isóbaras, tá ok? Então essa representação aqui é bem interessante, né? A forma como eles colocam aqui pra gente. Bem interessante mesmo. Muito bonita a imagem. Vamos lá. Continuar. Tem bastante coisa, hein, pessoal? Essa aula ela é bem animada, bastante assim, né? Com bastante recurso multimídia, mas ao mesmo tempo tem muita informação, tá? Então aqui, cartas de altitude. A gente já viu lá, né? Os principais aqui, os jatos polares, o jato subtropical. Então os polares são esses aqui, tá ok? Ó, os jatos polares, e aqui são os jatos subtropicais. Vamos dar uma olhada lá, só para garantir onde a gente estava aquela hora, tá? Então, ó, aqui é onde se encontra o ciclone, tá ok? Dando sequência. Ok, pessoal, encerramos o segundo, né? O segundo item, partimos agora para a previsão do tempo. Métodos sinóticos. São três métodos, né, de previsão do tempo. A gente não vai abordar aqui porque isso daqui fica para o pessoal da meteorologia, tá? Eles que desenvolvem esses modelos, esses métodos, tá ok? A diferença entre os três está aqui embaixo, tá, pessoal? Então, os métodos sinóticos, né, antigamente, vamos dar um zoom aqui para a gente ver, né, a descrição de cada um. Antigamente, os métodos sinóticos, então, eles dependiam, né, de uma extensa rede de estações, né? Então, eu vou até mostrar um gráfico aqui na frente. Antigamente, eles precisavam, então, lembra que eu falei da história, né, da questão como que o telégrafo foi importante para o começo do desenvolvimento dessa era da tecnologia, né, na meteorologia, justamente que permitisse essa comunicação rápida, né? Porque o que acontecia nessa época aqui? Tinha várias pessoas coletando dados aqui. Eles tinham que comunicar de uma forma rápida, porque a partir daqueles pontinhos que foram coletados em diferentes regiões, eles tinham que justamente traçar essas isobras e essas isolinhas. Então esse daqui é um dos primeiros mapas, uma das primeiras cartas de pressão desenvolvida em 1887. Tá, pessoal? Então isso daqui, imagina quantos pontos eles tiveram, né, que interpolar para chegar nessas linhas aqui. Então eles conseguiram ver justamente, ó, a movimentação desse sistema aqui. No caso ele é de baixa pressão, tá? Então ele estava aqui 9 de dezembro de 1887, estava nessa região, e aqui um dia depois ele já se deslocou para a direita, tá? Isso daqui na Europa, tá ok? Então é interessante, né, que antigamente eles não tinham tanto recurso, eles não tinham satélite, mas ainda assim eles conseguiam traçar essas cartas de pressão, tá ok? Então esse é o método sinótico, tá? Tem os métodos numéricos também, tá? Que eles vão, então, são soluções de equações da mecânica dos fluidos, da termodinâmica, que basicamente ele vai dividir a Terra em pequenos quadradinhos, né? E vai colocar os fenômenos que estão envolvidos. Ele vai falar da radiação solar, radiação terrestre, vai falar das trocas, né? O calor latente, né? Vai falar dos movimentos, vai falar das superfícies, né? Seja a superfície de água, superfície continental, e ele vai montar um processo, né? Um modelo desses processos físicos, tá? E depois ele vai obter uma solução, né? E vai gerar, né? Um resultado aí dessa movimentação da atmosfera conforme foi modelado, tá ok? Por fim, a gente vai ter esses métodos estatísticos, tá? Então, ele vai ser utilizado então para previsão de longo prazo, tá? Então, ele envolve então algumas técnicas de estatísticas aí de correlação, regressão linear e tendências, tá ok? Aqui só um exemplo, tá? Então, a gente tem um ponto aqui, ó, isso daqui é uma observação.
A partir daqui, ele começa o modelo, ó, ele começa a traçar diferentes caminhos, tá? Então, são várias possibilidades. E, claro, vai ter uma tendência média, né? Que é o que se espera que acontece, tá? Então, isso daqui é uma previsão, então, do El Niño, né? Então, ele vai ter uma previsão aqui a cada de 3 em 3 meses, né? Então, ele vai fazendo isso daqui. Vai falar, ó, pode ser que num extremo ele pode ter uma reversão completa, né? Tipo, ó, ele estava vindo nessa tendência. Pode ser que ele reverta completamente. Ou pode ser que ele mantenha essa tendência, tá? Ou pode ser que ele obtenha diferentes outros caminhos, tá ok? E, lógico, eles colocam uma tendência, né, média aqui do que é esperado, tá? Aqui é uma outra forma de representação com muito mais modelos, tá ok? Então, esse daqui é um método estatístico utilizado aí na previsão do tempo, tá? E uma das premissas aí da previsão do tempo é o seguinte, que quanto mais distante a previsão, menos confiável, tá? Então, tem as observações feitas aqui, daqui para cá o erro é menor, mas conforme a gente vai ficando mais longe, né, você vai ver que os modelos vão divergindo, né? Ó, eles vão abrindo mais esse leque de possibilidades. Então, a realidade pode seguir, né, muito provavelmente pode ser que ela siga o que é a tendência média, né, o resultado médio dos modelos, mas ela pode seguir um desses extremos aqui, ou inclusive pode surpreender e seguir um caminho totalmente inesperado ou não calculado por meio desses modelos, tá? Mas, enfim, os modelos têm suas limitações e alguns deles conseguem trazer resultados que são sim confiáveis, tá, pessoal? Fonte de dados, tá, pessoal? Além do site do CPTEC, tem o site do INMET, né, que é um site também muito bom, tá ok? Tem o site da Marinha também, que eles vão ter a parte da previsão de tempo também. A gente não vai abordar esses outros dois sites, mas são sites ótimos de referência. Eles têm basicamente as mesmas informações, mas às vezes é uma forma diferente de representar, ou aquele gráfico, às vezes, né, a qualidade da imagem é um pouquinho melhor, né, as animações são mais bonitas, enfim, isso aí vai de gosto pessoal, tá? Cabe a cada um entrar, consultar e, enfim, ver o que se adequa mais à sua necessidade, tá? Mas a gente vai trabalhar mais em cima aqui do CPTEC, tá ok? Então, quais são os tipos de previsões, tá? Então, a gente vai ver ao longo aqui valores pontuais, tá? Relativos às cidades, então tem uma previsão padrão e uma estendida, a gente vai ver depois, né, em detalhes cada uma delas. A gente vai ver mapas físicos para regiões, né, ou para o Brasil todo, tá? Vai ver também algumas animações, alguns tipos de modelos e vai ver alguns outros gráficos, tá ok? Vamos ver um por um aqui, tá? Então, no site inicial lá do CPTEC, a gente consegue fazer uma consulta nesse cantinho aqui. Então, vamos voltar lá, a gente fecha aqui. Está no site inicial, a gente vai digitar aqui, ó, São Carlos, tá? Então ele vai abrir ele na verdade tem mais de uma São Carlos, a gente coloca São Carlos, São Paulo e mostra essa previsão que a gente mais está habituado a olhar em diferentes fontes, né? No celular, no telejornal, né? Eles mostram essas imagenzinhas, vai falar qual que é a temperatura, vamos dar um zoom aqui, qual que é a temperatura mínima, né, qual que é a temperatura máxima, a probabilidade de chover, né, e outros dados aí, tá? Isso ao longo de alguns dias aqui. No caso, quantos dias ele falava lá? Previsão padrão de 1 a 6 dias, tá? Então ele carrega aqui, né, o que a gente já está vendo lá no site, né? Tem essa informação que assim já é uma primeira informação, tá, pessoal? Dependendo aí da necessidade da aplicação já é o suficiente. Né? Se você quer saber se amanhã vai fazer frio, vou colocar blusa, né? Ou amanhã vai chover, vou levar o guarda-chuva ou não. Então, às vezes, né? Essas informações aqui são as primeiras, né? Que você dá uma olhada aí já são suficientes para a nossa tomada de decisão. Né? Então, beleza, essa é a primeira delas. Tem também a previsão estendida, quando a gente clica nessa abinha aqui. Então, vamos voltar lá. Ó, a previsão estendida. Ele vai então, ó, a gente está aqui no dia 14, ele vai falar já, ó, a previsão lá para o dia 20, né, em diante, tá? Então tem a previsão aqui. Então ela é de 7 a 13 dias, tá ok? Agora a gente vai ver um mapa fixo das condições do tempo.
que ele fala que fica onde? Nessa areazinha aqui, a gente vai clicar. Então vamos lá, voltar aqui, de volta lá para o tempo. Então essa página inicial ele sempre carrega aqui a carta sinótica, né? Então a gente clica aqui, ó, condições do tempo. Esse mapinha também é o mais assim, o mais simples possível, tá, pessoal? Vamos dar um zoom aqui. Para mim ele não diz muita coisa, mas já diz alguma coisa, né? Ele é muito carregado, e, né, você vê um monte de solzinho, um monte de nuvem, mas qual chove mais, qual chove menos, enfim, eu não acho um mapa legal de se ver não, tá? E ele é muito difundido, né? Teoricamente ele é mais fácil de ser compreendido por todos os níveis de público, né? As pessoas mais simples inclusive. Né? Então ele tem aqui, lógico, regiões um pouquinho mais escuras, indicando mais chuva, né? As regiões mais claras, de repente vai ter mais sol, mas não é muito bom não, tá? E ele vai mostrando a variação ao longo dos dias, tá? Então realmente a gente consegue ver, ó, que tem uma frente chegando, né, daqui 6 dias e vai trazer chuva. Já é, né, um mapinha assim, bem simples, mas já é alguma coisa, tá, pessoal? Então fica aí só a indicação, né, é uma fontezinha de informação. Tá? Então a gente pode, por exemplo, destacar aqui por região. Tá? Então a gente vem aqui, ó, Sudeste, por exemplo. Isso aqui é previsão de um dia, né? A frente que está passando bem fraquinha lá relacionada àquele ciclone. Depois o tempo vai limpar e daqui, né, 6 dias, ó, vai ter uma frente chegando. Mas no mapa porque não diz muita coisa, tá? Então a gente consegue ver o que mais aqui? Temperaturas máximas e mínimas, né? Então a gente volta lá, a gente consegue aqui, ó, nas temperaturas máximas e mínimas. Então vamos voltar aqui. Ó, a região aqui hoje sob influência, né, daquele ciclone, então tá frio, tá? Então assim, ele vai mostrar aqui as temperaturas máximas para cada região e as mínimas para cada região. Tá ok? Já é uma fonte de informação. E aqui vai ter também para os diferentes recortes que a gente quiser dar. Tá? Então, uma mapinha se a gente quiser saber em termos de valor, né, para a região aí de interesse. Mas nem sempre tem naquela onde a gente está. São Carlos mais ou menos vai estar por aqui, ó, onde está o mouse. Tá? Então, a gente às vezes o mapa nessa forma não nos auxilia tanto. Das cartas sinóticas, vamos ver o seguinte, a previsão de carta sinótica. Então a gente vai voltar para a página aqui inicial, a gente vai entrar aqui em boletim técnico, tá ok? Esse boletim técnico ele vai falar, essa é uma análise do meteorologista, tá? Usando vários termos, aqui a gente tem condições de ler e entender razoavelmente isso daqui bem, tá, pessoal? A gente já, se quiser se aprofundar, lógico, imagina. Para se tornar especialista, são 5 anos de graduação nessa área, mas com uma disciplina a gente tem noções básicas do que eles estão falando aqui, tá ok? Se a gente conseguir, a gente consegue, se a gente quiser, a gente consegue interpretar assim. Ele fala em diferentes níveis, né? Então aqui em 250 hectopascal ou milibares, né, que é a pressão. Então isso daqui é uma camada mais superior, né? E quanto maior esse número, maior a pressão, então mais em direção à superfície ele está vindo. Então aqui já vai ser próximo à superfície. Por fim, aqui ele fala análise na superfície. E aqui embaixo tem a previsão, tá ok? Ele fala por regiões e tudo mais. A gente consegue ver os mapinhas aqui, ó, da previsão. Ó, olha o deslocamento daquele ciclone, tá vendo? Aqui eu acho que ele não tem animação, é imagem por imagem. Então, ó, de um dia, 48 horas, ó, o ciclone se deslocando, né, aqui pro oceano. E olha só, né, bem aqui a cauda dele, né, formando essa grande frente fria. E ainda assim atuando nessa região aqui, sudeste do Brasil. Ó, já na previsão aqui de quinta-feira, de 72 horas, ele já está completamente aqui, né, deslocado para o oceano, não exerce mais influência aqui no continente. A previsão de 96 horas já sumiu, tá? Uma nova frente se formando aqui. E de 120 horas já nem aparece mais nessa imagem, tá? Sumiu mesmo.
tá? A zona de convergência, ok? Ó, uma nova frente se formando. E é cíclico nesse processo. Uma nova frente vai se formando, vai avançando. Às vezes vem mais forte, né? Raramente forma um ciclone desse tipo, né? Então, a cada ciclo uma situação diferente, tá ok? Então a gente já abriu aqui o boletim técnico, já viu a previsão. A gente vai dar uma olhada agora na previsão numérica. Essa é a minha preferida, hein, pessoal? Essa vocês vão ver que realmente é melhor do que aquele mapinha lá, tá? Quando você entra na previsão numérica, você vai ter uma outra qualidade, uma outra resolução. Você tem mais condições de, né, de enxergar melhor o que né, está previsto de acontecer. Tem vários modelos, a gente vai ver esses dois aqui. Então vamos lá, previsão numérica. Vou dar um zoom aqui. Vamos primeiro nessa aqui de 11 dias, tem uma resolução mais baixa. Aqui ele vai carregar uma imagem da primeira previsão que ele tem. E no caso eu já vou pedir para gerar a minha animação aqui. Tem que ter paciência, tá? Essa animação às vezes carrega, às vezes não carrega. Depende do site, tá? Não é a conexão da internet, não. Às vezes ele carrega até tantos por cento. Então, se você falou para animar aqui, ó, por exemplo, animar todos os dias. Aqui não tem tanta opção, tá? No outro ele vai ter mais opção. Aqui não tem como fugir, você vai ter que clicar só nessa opção mesmo. Olha, ele não está carregando. Vamos tentar outro modelo, então, vamos ver se carrega. Vamos lá, no modelo que tem de 7 dias ele muda um pouquinho a resolução. Aqui a gente tem a opção de escolher vários dias. Vamos colocar todos os dias. Ó, parece que ele vai carregar mais aqui. 16%, nada. Pessoal, hoje vamos colocar só dois dias. Nada. Vamos ver, às vezes acontece, às vezes é coisa de navegador, tá, pessoal? Vamos abrir em outro navegador. Vamos ver se faz diferença. Às vezes dá certo. Vamos lá. Vamos clicar aqui todos os dias. Também está parando nos 16%. Acho que não vai. De jeito nenhum. Boa parte das vezes o site funciona, tá, pessoal? Hoje a gente teve o azar de não ver essa parte da previsão numérica. E aqui eu acho que vamos ver se eu salvei alguma coisa. Eu só salvei esse tipo de imagem que ele vai mostrar. Tá, pessoal? Vocês veem a questão da qualidade, né? Onde tiver alguma cor, indica chuva. E claro, cada cor corresponde a uma quantidade de chuva. Os tons aqui mais em azul, que são as bordas mais externas aqui das nuvens, é onde tem menos chuva. E claro que as regiões mais ao interior das nuvens indica mais chuva. Você vai vindo para o tom aqui do verde e para o tom do laranja e vermelho, tá? Então a gente vê essa região aqui da Amazônia, né? Que tem alta concentração de chuva, tá? Então a diferença de um modelo para o outro é a questão da resolução, tá? Então essa a cara da imagem, né, que eu não consegui, não deu para colocar a animação. Vamos ver se vai carregar. Não está carregando. Bom, a gente tenta de novo depois. Vamos deixar aqui, tá? E continuar com a aula. Acontece, tá, pessoal? Meteogramas, né? Então vamos voltar para aquele site lá, para aquele link que fala da cidade de São Carlos, né? Vamos consultar esse meteograma aqui. Então vamos lá, vamos abrir uma outra aqui. São Carlos. Ok. E a gente clica aqui em meteograma. Tá ok? Ó, o que esse meteograma vai dizer? Só falta não carregar também. Que beleza. O site todo agora vai acabar com a nossa aula, hein? Resolveu travar? Tudo? Vamos ver se é só esse site. Não. Outros sites estão funcionando.
Putz, só falta ser o site do INPE mesmo. Não está abrindo. Mas que bom que pelo menos na apresentação, pessoal, ficou uma foto do que eu queria mostrar para vocês, tá? Depois, ó, o que eu queria carregar era justamente isso daqui, tá? Então que já cumpre a finalidade. Tá mostrando aqui ao longo dos dias a previsão, tá ok? No caso aqui de chuva, ó, dia 10, previsão de chuva em São Carlos. Se vai ter chuva, a temperatura, ó, seguindo o seu comportamento, ela vai cair. Tá? Então tem entrada de uma massa de ar frio aqui, associada à chuva, a nuvens, né? Então a temperatura cai. Depois ele vai recuperando, depois ó, uma outra frente, provavelmente vai entrar aqui lá pelo dia 14. Essa massa de ar também vai causar a queda da temperatura aqui. A umidade relativa, o que acontece? Ela estava seguindo aqui mais ou menos baixa, entrou a chuva, ela aumenta, tá? Tá vendo aqui? Mesma coisa aqui, ó, essa segunda chuva estava baixa, depois aumenta. A velocidade do vento e direção, tá? Tem aqui o comportamento. A pressão atmosférica, tá? Tá aumentando aqui depois da entrada dessa massa de ar, né, que trouxe chuva. E tem aqui as diferentes nebulosidades, tá? Que ele faz as classificações. Então, ó, essa nebulosidade está associada com essa chuva daqui. Essa daqui está associada com essa nebulosidade aqui. Então vocês veem que está tudo interconectado, tá? E com esses tipos de gráfico a gente consegue fazer algumas análises, né? Do ponto de vista da escala local, tá? Então para São Carlos essa análise daqui a gente consegue, né, ver como que a passagem dessas massas de ar influenciam no clima, né, nas condições do tempo daquele local. Tá ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês lá era isso daqui, tá, pessoal? Não sei se carregou agora. Realmente. Tá com erro o site. Vamos ver não tá carregando nada mesmo. Mas vamos prosseguir com a aula, tá? A gente está conseguindo cumprir aqui, né, com essas fotos que eu já tirei antes. Previsão de médio prazo a gente vai ter no site do INPE, aqui escondidinho, aqui embaixo, para algumas cidades, no caso só as capitais, tá ok? Então vamos ver se vai funcionar esse link lá, né? A gente não está com muita sorte hoje. Vamos lá, previsão de médio prazo, aqui ó. Carregou. Então vamos dar um zoom. Então aqui para essas capitais a gente consegue ver, né, a previsão, no caso aqui está a temperatura, né, como que ela vai estar variando. Aqui é Brasília, vou colocar São Paulo, tá? Então essa é a variação de temperatura. Ele coloca a condição do tempo, probabilidade de chuva, tá ok? É só mais um gráfico aí complementar, tá bom? Então é isso daqui que eu queria mostrar para vocês, né? Já mostrei. Previsão climática e climatologia. Então a gente vai ver um pouquinho como é que funciona isso daqui. Vamos fechar esse daqui e vamos no link aqui em cima, ó. Clima, tá? Vamos na apresentação. Então a gente clicou no clima. Então aqui embaixo a gente vai ter vários mapas, tá, pessoal? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas aqui ele tem uma previsão de consenso para os próximos 3 meses, tá? Nessa aqui, esse mapinha. Ele é muito, né? Muito assim, não diz muita coisa. A probabilidade de chover menos nessa região. Só isso. O resto está em cinza aqui, você vai ver aqui, a zona de baixa previsão que eles colocam. Tem até um nome bonito para isso aqui. É uma zona de baixa previsibilidade. Então, tudo que é muito longe, né? Depois de 3 meses é difícil de prever, tá ok? Então, nesse site aqui vai ter, vamos lá, onde que clicou? Onde que clicou no clima, depois tem a parte do monitoramento, que está aqui, tá? A gente vai ter diferentes mapas. Vamos entrar um pouquinho rapidamente aqui. Precipitação observada, tá? A gente tem a acumulada de alguns dias, vamos pegar de 15 dias.
Tem várias opções aqui, tá? Tem dados mensais de precipitação total, tá? Dos diferentes meses. Então, os meses mais de começo do ano, né? Época de verão chove mais em relação ao mês de inverno, tá? Que chove menos. Então, são várias análises que a gente consegue fazer, né? Nessa parte aqui do site do clima. Estação chuvosa, né? Anomalias, tá? A gente consegue ver. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Lembra? A gente viu aquela questão das normais climatológicas. Esse vermelhinho aqui seria algo próximo de uma normal, né? Está pegando aqui dados de 97, então aí a 2014, tá? E aqui tem a chuva diária observada. De onde? Desse quadradinho aqui, tá vendo? Se a gente colocar no quadradinho próximo do que seria de São Carlos, ó, ele está falando que até o momento atual, o que está em azul é anomalia positiva, quer dizer que choveu mais em relação ao que é a média desse período que ele considerou, tá? Então a gente vê aqui, ó, para cada barrinha dessa é o valor de uma chuva, né, diária observada em relação à média daquele período, tá ok? Então a gente pode ver para várias regiões diferentes análises, tá? A gente consegue ver aqui embaixo também início da estação chuvosa, alguns gráficos de densidade e probabilidade, o fim da estação chuvosa, tá ok? Para diferentes regiões. Aqui é no caso de São Carlos, a região de São Carlos, ó. O início, então ele fala que começa a chover um pouquinho antes de novembro e a chuva termina lá um pouquinho depois de março, né? Aqui um pouquinho antes de abril, tá? Então a gente viu mais ou menos esses gráficos, né? Tem todos esses disponíveis lá. Então é questão de mexer a questão da escala e o período, tá? Vimos também a questão aqui da precipitação acumulada, né? O início e fim da estação chuvosa, tá? Que é esse slide aqui. E também tem outro que fala da evolução temporal. Tem várias outras análises estatísticas também, tá? Onde que... Tem que voltar aqui. Evolução das chuvas. Ó, tem vários... Essa aqui é uma representação de box plot, né? Tá? Enfim, tem várias fontes aí de dados pra gente, né? Diferentes formas de representação, tá? Pra gente ir consultando, enfim, para cada aplicação, né? Uma diferente representação, tá? Conforme eu já coloquei aqui. Só pra gente, né? Falar que viu uma vez na vida e se precisar a gente vai buscar essa informação, tá, pessoal? Agora sim, a parte dos aplicativos do celular. Muito do que a gente viu aqui a gente acessa pela internet. Hoje em dia, com os smartphones, a gente consegue, né, utilizar boa parte desses softwares adaptados aí para a gente utilizar, né, na palma da mão. Vamos ver se eu consigo conectar de um jeito rápido. Eu instalei um programinha no meu celular para ele reproduzir a tela aqui no computador. Então vamos lá, tá atualizando aqui. O que aconteceu? Ok. Vamos lá, vamos ver se consigo conectar. Ixi, será que eu lembro a senha? Vamos lá, conectei. Vamos ver, pessoal. Se demorar muito, eu vou dar um pause aqui na gravação, mas parece que está funcionando. Tá, esse código eu tenho que digitar no meu celular para conectar. Conectou. Beleza. Tecnologia, né, pessoal? Tem umas coisas que nos surpreende, né? Vamos lá. E às vezes ela não funciona também, surpreende do lado oposto, né? Cria mais expectativa do que... Ok. O que aconteceu? Vamos de novo.
Conecta. Vou tentar de novo, hein? 526689. Foi, hein? Ah, agora sim. Essa é a tela do meu celular, tá, pessoal? Vamos colocar aqui na área de trabalho. Então eu tenho aqui vários programinhas. Vamos seguir na ordem da apresentação. Qual que eu coloquei lá primeiro? Coloquei o do InMatch. Vamos olhar aqui. Vamos tirar aqui, senão fica muita coisa. Então ele vai carregar do InMatch, é um programinha não muito bom, tá, pessoal? Vou começar por ele, mas... Então vamos ver aqui o tipo de... Vamos colocar que ele já estava São Carlos, já. Não estava? Então vamos colocar de novo. São Carlos. Vamos ver. Deixar em Indaiatuba mesmo, então. Vocês vão ver que ele não é um programinha, é aquela, né? Não traz muita coisinha além dessas informações de máxima e mínima, tá? Isso daqui qualquer programinha tem isso, tá, pessoal? Não tem muita coisa. Vamos ver se no menu tem alguma coisa aqui. Previsão por região. Tá, Sudeste. Tá? Então, não tem muita máxima e mínima, se vai chover ou não, tá? Vamos ver tempo. Esse é um recursozinho, às vezes um pouquinho, às vezes ele carrega, ó, era para carregar, não carregou, tá? Aqui ele vai ter a precipitação de algumas estações, tá? Vamos ver se no sul do país, ó, não tem nenhuma. E ESI é porque está sem informação. Então não está funcionando muito bem não. Tá? Às vezes o pessoal faz o programinha e ele não funciona direito, tá? Vamos ver se esse satélite funciona. Ah, esse é interessante. Eu acredito assim, pessoal, a imagem de satélite diz muita coisa, tá? Então aqui a gente tem uma imagem interessante, mas parece que não está correspondendo. Nossa. Tem que atualizar essa imagem. Isso daqui é de 2013. Ah, agora sim. Tava achando estranho. Cadê o nosso ciclone, né? Então ele está carregando aqui as imagens, tá, pessoal? Tá? Então é uma outra forma, né? É um outro tipo de realce que ele está dando, tá? Então esse programinha, todo programinha que mostra a imagem de satélite, para mim é a melhor funcionalidade que tem, né? A gente poder enxergar a movimentação dessas massas, das frentes avançando, né? Se vai chegar numa região ou não, né? Se vai trazer chuva para a região que a gente está ou não. Então isso daí é muito fácil, isso daí vamos falar assim, enxergar a movimentação é como olhar para um carro que está andando. Se a gente vê que ele tem uma certa direção, tem uma certa velocidade, é uma questão de tendência, né? A gente vê para onde aquilo está se movendo. Funciona mais ou menos quando a gente observa as imagens de satélite, ok? Então, ok, já vimos esse programinha, não tem muita coisa, tá? Na ordem da apresentação, vamos seguir aqui. Esse MapSat é o que eu mais tenho utilizado, eu prefiro utilizá-lo muito, né? Vamos lá para o desktop. Vamos abrir aqui o MapSat. Ele tem para duas versões. Não está mais aqui? Às vezes o link ele morre. Vamos procurar aqui. Ó. Eu vou aproveitar e colocar de volta. Tá ok. Beleza, vamos aí para... Esse MapSat é desenvolvido pelo CPTEC INPE, tá? Eu já configurei para ele carregar. Quando ele carrega, ele já carrega na região que eu tô e já carrega a imagem de radar, que é essa daqui, tá? Então não tem muita chuva, né, nessa região aqui, tá?
Então vamos pegar aqui imagem de satélite GOES. Então todas aquelas imagens que a gente viu lá, ó, a gente vê aqui. Se eu apertar, clicar aqui, ó, ele vai carregar a minha animação. Olha lá o ciclone. Tá ok? Legal, né? Então eu consigo também pegar outros tipos de imagem. Olha essa aqui, que interessante, que a gente não viu lá no site, a gente consegue pegar aqui. Então, tendo aí acesso à internet no seu celular, você vê isso na palma da mão onde você estiver. Tá? É um recurso muito, muito interessante. Tá? Então, a gente vê aqui, a gente pode dar um zoom. Olha a região lá do ciclone. Olha só a formação dele, né? Interessante, né? Vamos ver aqui colorido, a gente já viu. Vamos ver se tem mais alguma interessante. Essa eu achei muito interessante. Apesar de branco e preto, ela tem um contraste. Achei ela muito, muito legal. Você enxerga direitinho, né? Olha o ciclone. Né? Toda essa área de influência dele. Enorme, né? Enorme. Então tá, vamos ver. Então aqui a parte de satélite, tem aqui a parte de previsão do tempo, né? Segue a linha de todos, né? A previsão com máxima, mínima, probabilidade de chuva, tá ok? Não difere muito dos outros. Precipitação por radar é aquela que já carregou, né? Quando eu liguei o celular, quando eu liguei esse programinha. Então ele vai lá para a região onde eu tô, tá? Nevoeiro é aquela imagem, vamos ver se é aquela imagem também interessante. Olha que interessante essa imagem. Achei ela um contraste muito bonito. Aqui o ciclone. Bonito, né? Radiação em índice ultravioleta, também ele mostra isso daqui, não tem muito interesse pra gente. E a parte dos oceanos também, né? Temperatura da superfície do mar, tá ok? Vento na superfície, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o aplicativo que eu mais utilizo, justamente porque tem essa diversidade de quantidade de imagens. É como se a gente entrasse pelo site, né? Vocês veem que tem muita opção e pelo celular você consegue acessar de uma forma tudo muito rápida e fácil, né? O sistema touchscreen, né, do celular, a gente faz tudo muito rapidamente. Seguindo a sequência então dos slides. Então aqui esse MapSat tem tanto para o sistema Android quanto para o iOS. Deixei os links aqui para quem quiser baixar, tá? Baixem, tá? É um programinha muito legal para justamente agora no começo a gente enxergar e consolidar o que a gente está aprendendo aqui ao longo da disciplina. Esse daqui não existe mais para download, deve ter no meu celular ainda, que é esse daqui. Ele é a versão antiga do programinha do CPTEC. Você consegue às vezes baixar. Cadê? Não, aqui não. Calma aí. O que eu tinha antigo é esse daqui, ó, o monitor do tempo. Esse daqui que não está mais disponível no Google Store. Mas também ele tinha algumas informações interessantes. Eu não sei nem se ele carrega. Vamos testar aqui, ó, a imagem GOES do Brasil. Carregou, né? Olha o ciclone ali. Mas ele não tem muita opção, tá? De imagem. Só essa imagem. Não consigo dar zoom. É um negócio fixo. Às vezes precipitação ele carrega no mapa. Também às vezes se torna interessante. Esse eu consigo dar zoom. Mas não tem muita chuva acontecendo aqui.
Tá. Não tem muito mais coisa interessante não, tá, pessoal? Vai ter aquela por cidade, né? Máxima, mínima, né? Se vai chover ou não, bem basicão mesmo. Tá ok? Bom, eu destaquei os principais programas, existem vários outros, mas esses são os melhores, tá? O MapSat, eu vou falar, é de uso obrigatório. Tem qualidade aí de, né, diversidade e qualidade de imagens e o uso do aplicativo é muito fácil, muito simples aí de usar, tá? Por fim, pessoal, vamos finalizar com esse site que eu conheci faz pouco tempo. É um site muito interessante. Apresenta vários, né, elementos aí do clima nessa representação aqui no globo. Vamos copiar direto aqui. Então vamos lá, entrar nesse site para finalizar aí com chave de ouro, hein? Vamos ver esse ciclone, como é que ele aparece nesse site. Esse site é muito legal, pessoal. Eu achei ele muito interessante. Vejam isso. É muito legal, né? É muito legal. Você consegue dar um zoom, você vê toda a direção dos ventos, né? Consegue dar um zoom lá no olho do ciclone, né? É muito legal. Vou colocar a tela cheia aqui. Ué, não tá indo tela cheia? Não tá indo. Bom. E a gente consegue ver aqui, ó, ele está destacando a questão dos ventos, né? Vamos deixar numa visão fixa, né? Pegando uma área boa aí, aqui Brasil e um pouquinho aqui dessa região também que é interessante. Então a gente vê aqui rajadas de vento, vamos carregar um mapa aqui de temperatura, tá? Tem um mapa aqui de nuvens, tá ok? Quando você clica na setinha ele dá mais opções, ó. De umidade, né? É um mapa bem interessante esse de umidade, né? Ó, bastante umidade aqui na Amazônia, tá? E tem sempre a escala associada aqui, tá, pessoal? Para cada uma, né? Questão da camada de ozônio, base das nuvens, chuva ou neve. Vamos ver aqui, ó, associado aqui aquele ciclone, taxa máxima de precipitação, médias de chuva, tá? Ondas do mar. Olha só que interessante esse. Vou até dar um zoom aqui. As ondas do mar associadas aos ciclones, né? Olha como que ele traz essa, né, a movimentação. Olha aqui a altura das ondas aqui nessa região. 5, 6, 7, 8, 9 metros, né? As ondas estão nessa região. Ó, seguindo justamente o movimento aqui do ciclone, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Ondas de vento, pressão, ó, de pressão. Então a gente vê, até dá um destaque aqui, ó. Ó como que é aqui no Polo Sul, né? Uma região aqui está com baixa pressão. E aqui também, o ciclone também, olha como ele se destaca, né? Em relação ao redor aqui. Alta pressão, né? E a baixa pressão. Vamos dar um zoom nele aqui. Então esse site assim, ele é bem dinâmico, tá, pessoal? Bem interessante. Ele pega aí a situação que está acontecendo nas últimas horas, tá? Ele fala aqui a taxa de atualização, de quanto em quanto tempo, tá? Tem a parte da animação, vou ver se funciona aqui. Animação. Às vezes ele tem que carregar, né? Fecha aqui. Vamos colocar só dos ventos. Será que tá andando a animação? Ele está carregando aqui embaixo, tá, pessoal? Ele demora um pouquinho. Inclusive aqui ele está fazendo a previsão, tá? Então vamos dar um play aqui, ó. Vamos tirar um pouco o zoom para a gente ver exatamente essa movimentação do ciclone. Vamos voltar para o começo. Volta. Caramba. O que eu fiz? 15.
mais cedo. Isso é a previsão meteorológica atual. Pronto. Esperar ele carregar. Tá indo. Ele é meio devagar a animação, tá, pessoal? A gente vê aqui o ciclone se deslocando, né, para o Oceano Atlântico. Tá ok? Aqui a gente consegue também, nas ferramentas, dados históricos, tá? Ele mostra uma tabelinha. Não vai ser todos os dias disponíveis, mas a gente consegue puxar alguns dias, né? Então fica aí, né, esse registro, tá ok? Eu não sei por que ele guarda alguns dias e não guarda os outros, mas enfim, é uma boa fonte, né, de uma qualidade muito legal aí, uma visualização muito fácil, né, de ter acesso, né, e de utilizar. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Então, a gente viu boa parte desses diferentes tipos de visualizações. E, pessoal, a gente encerra a aula 4 por aqui, tá? Vocês viram que foi uma aula bem dinâmica, acredito e posso, acho que afirmar com certeza, acho que é a disciplina, né, que mais a gente consegue enxergar esses gráficos aí, que a gente entende aquilo que a gente está estudando, enxergando o que está acontecendo mesmo. A gente pode ter uma abordagem matemática e física da meteorologia muito pesada, mas vocês já ficaram aí, né? Vão ficar ao longo do curso de engenharia, metade das disciplinas fazendo muitos cálculos, né? E a gente viu na aula introdutória da apresentação que a gente tem pouco tempo, né, para poder entender de fato o clima, né, e as questões do tempo meteorológico. Então, essa abordagem que eu estou preferindo dar para vocês realmente entenderem de uma forma muito assim, dinâmica e muito visual, né, os fenômenos como eles acontecem na atmosfera, toda essa dinâmica aí de movimentação das massas de ar, né? A gente teve aí a felicidade de ter acompanhado esse ciclone, né, que é um evento relativamente raro, né, que acontece na atmosfera. Ainda bem que ele não trouxe nenhum tipo de transtorno, né, ele não avançou tanto em direção ao continente. Até foi assim, didaticamente bonito, né, de ver essas imagens aí, de entender, né, como que a atmosfera, né, também traz esses tipos de fenômenos extremos, né, que repercutem com certeza aí no funcionamento da nossa sociedade, tá? Então, essa abordagem eu estou preferindo dar para vocês, aproveitando o tempo dessa forma com que vocês consigam realmente entender, né? E a melhor forma de entender é enxergar, né? Isso daí é algo muito imediato, é uma forma simples, mais eficiente de aprender. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi bastante, né? Então, cheia de recursos aí de multimídia e de imagens, né? A questão é que vocês saibam que existem vários sites, a gente entrou em profundidade na questão do CPTEC, é uma ótima referência. Então, se vocês, né, quiserem se aprofundar, tem esse site e também tem esses aplicativos de celular, tá? Recomendo que vocês utilizem, né? Começar a ter essa prática, tá? Porque não tem muito segredo, tá, pessoal? Essa análise, tendo um pouquinho do conhecimento que a gente teve da base teórica, olhando para essas imagens a gente consegue interpretar, a gente consegue analisar as cartas de pressão, a gente consegue ver a movimentação das nuvens, né? A gente consegue analisar a questão da previsão do tempo, tá ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima aula.